Olá, pessoal. Dando continuidade aos assuntos relacionados ao projeto de pesquisa, na aula 2, a gente vai trabalhar um pouco com as atividades que precisam ser contempladas nas pesquisas bibliográficas. É importante observar que nessa aula a gente não vai adotar o método da pesquisa, das buscas sistemáticas na literatura, entendendo que não há necessidade para se estabelecer buscas sistemáticas em TCC e projetos de fim de curso dos cursos de pós-graduação. Mas os pesquisadores eles podem, a partir da literatura específica, elaborar buscas sistematizadas na literatura e organizar, fazer uma análise bibliométrica e uma análise de conteúdo dos resultados dessas buscas. É importante observar aqui o panorama geral, onde está inserida essa discussão dentro do projeto de pesquisa. Na aula anterior, a gente comentou sobre a importância da definição do tema, da área de pesquisa e do projeto específico. Então, o projeto é um tema contextualizado, isso vira um projeto específico, um problema específico a ser tratado por determinada pesquisa. É importante que, num primeiro momento, seja feito um levantamento bibliográfico preliminar. Como ainda, como havia comentado na aula anterior, é muito difícil estabelecer um problema de pesquisa bem delimitado, bem fechadinho. É importante que se faça alguma leitura preliminar, até para organizar primeiro os assuntos na mente, na nossa mente, na cabeça do pesquisador, verificar a presença ou não de lacunas dentro desses assuntos, detalhar aspectos que não foram vistos ou que não ficaram muito claros nas próprias aulas teóricas. Então, é um estudo preliminar, é um estudo para o pesquisador conhecer um pouco mais sobre aquele assunto que ele está trabalhando. E aí, esse levantamento bibliográfico preliminar ele não tem muita regra, não. É você pegar um livro-texto na Amazon.com, adquirir esse livro-texto, procurar vídeos no YouTube sobre aquele assunto, procurar definições na internet, no Google, no Wikipedia. Então, não existe uma regra para fazer essas buscas. A melhor regra é um conhecimento que precisa ser lido, um conjunto de textos a serem lidos e de mídias a serem acessadas que dizem respeito àquele tema e que aquilo ajude a situar o problema de pesquisa. E aí vem a definição do problema de pesquisa em si, aquilo que a gente discutiu e apresentou na aula anterior. E aí sim, esse problema específico ele vai demandar leituras muito mais específicas, leituras muito mais orientadas ao problema em si e não ao tema mais geral. E aí entra a necessidade do levantamento bibliográfico organizado. Existem vídeos nesse ambiente de apoio a buscas realizadas na base IBIT, e na base Cielo. São duas bases de pesquisa. A primeira é relacionado ao banco de tese e dissertações, às principais universidades brasileiras, e o segundo, a Cielo Brasil, a gente consegue fazer buscas de artigos, geralmente artigos em língua portuguesa, mas existem outras bases de busca, bases de pesquisa internacionais, ou seja, todos os centros de pesquisa e universidades publicam nas revistas que estão indexadas por essas bases. Mas, para nós aqui, para um TCC de uma pós-graduação lato sensu, o levantamento bibliográfico minimamente organizado a partir de uma busca pela base IBIT e a base Cielo, Cielo Brasil, já é suficiente para que haja um suporte necessário para elaborar um TCC, elaborar um trabalho considerado satisfatório dentro de um curso de pós-graduação lato sensu. Então, o porquê que é necessário uma busca preliminar? Como havia comentado, é um conhecimento geral de uma área de pesquisa. Nesse momento,
possível fazer uma identificação de problemas similares ao dos projetos de pesquisa, o encadeamento lógico dos assuntos, como é que eles se articulam, quais são os conceitos que eles se complementam, conceitos que eles são um pouco diferentes, são opostos, enfim. É importante a gente se situar, né, dentro de um determinado tema, identificar todos esses pontos aqui, identificar os principais veículos de divulgação. Então, tem assuntos que eles já estão devidamente explorados em livros, outros assuntos que ainda estão na fase das pesquisas empíricas, ainda não há um conceito muito bem estabelecido. Então, cada tema e cada assunto ele vai ter diferentes níveis de maturidade e, consequentemente, veículos de divulgação distintos. E, por fim, né, isso aqui é muito importante, a identificação e o refinamento dos termos. Então, os termos eles deixam de ser genéricos, né, gerais, e passam a ser específicos e muito mais alinhados aos problemas, ao problema que vai ser trabalhado pelo pesquisador no âmbito da sua pesquisa. E aí, dentro dessa lógica, com o refinamento do termo de busca, eu posso buscar trabalhos anteriores que abordam problemas similares aos meus, né? Então, seria um foco na resolução de um problema. Então, se eu tenho autores que já apresentaram problemas similares ao meu, é natural que eu tente conhecer a maneira pelo qual aqueles autores trabalharam com aquela questão de pesquisa, trabalharam com aqueles problemas organizacionais que eles apontam, né? A busca de trabalhos que usam conceitos que devem ser melhor explorados, então, nesse caso, o foco é no entendimento de um determinado assunto, né? Leva à necessidade de se aprimorar a base conceitual para explorar melhor um determinado conceito. Identificação das sub-áreas de pesquisa, né, dos especialistas, dos veículos de divulgação. Alguns pesquisadores costumam fazer esse tipo de mapeamento aqui da área de pesquisa, do tema, dos problemas específicos, a partir de modelos mind maps, né? Eu acho muito interessante no sentido de situar o nosso problema específico, nossa questão de pesquisa específico, dentro de um ambiente, né, dentro de um contexto mais amplo. Então, esse posicionamento, esse mapeamento, ele se faz bastante interessante nesse sentido. E aí o resultado dessa busca, né, o que vocês vão fazer uma busca preliminar, vão fazer uma busca organizada mais direcionada, né, aos assuntos de vocês, e aí o resultado é um conjunto de referências bibliográficas que elas devem ser listadas ao final do TCC, ao final do projeto, e citadas ao longo do texto, geralmente citadas no capítulo das referências bibliográficas, ou alguma coisa no método, alguma coisa na apresentação dos resultados, quando os resultados eles precisam ser confrontados com as orientações dadas por essas obras, né, por essas teorias, por esses conceitos e de outros trabalhos. Então, esse conjunto de referências bibliográficas é que ela precisa ser selecionada, tá? E aí, o que está a seguir parece simples, né? Então, ela não pode ser numerosa, então nenhum trabalho vai ter aí 200 citações a trabalhos distintos, 300 citações. É importante, né, ter um conjunto bem selecionado. Então, quantidade não é sinônimo de qualidade nesse caso. Mas ele precisa ser suficiente, né? Então, suficiente para cobrir de forma satisfatória um determinado assunto. Então, esse adjetivo aqui, ele traz subjetividade a essa questão. O que é um conjunto satisfatório de referências bibliográficas? Isso vai muito de acordo entre pesquisador e orientador, né? Então, o orientador ele tem condições, né, melhores de definir até onde vai a busca das referências bibliográficas do pesquisador. Mas, de qualquer maneira, o pesquisador também ele precisa definir o que é, né, um conjunto satisfatório de referências bibliográficas, né? Então, se o trabalho dele está bem delineado, né, bem definido, tem um método já
escolhido e já definido também, se ele tem resultados que ele possa confrontar com o que a literatura coloca. Então, não existe um número mágico. Então, se método, resultados e contribuições para a pesquisa estão sendo devidamente ancorados nas referências bibliográficas, isso é considerado suficiente para uma pesquisa de uma maneira geral. E aí umas questões que lá no material estão detalhadas, né? O que não se deve fazer em buscas sistemáticas. Então, eu coloco questões lá relacionadas a tentar ler tudo. Não dá. Se você colocar lá um termo, gestão e inovação, no Google, né, vai vir um monte de resultados. Então, esses resultados são impossíveis de serem pesquisados, serem lidos na íntegra. Então, eu preciso de um critério de filtro, eu preciso selecionar melhor esses resultados. Então, existe tempo, né? Então, existe um prazo que vocês precisam atender. Vocês não vão ficar lendo material até o final do ano, por exemplo. Então, isso é um motivo de preocupação. A citação, né? Então, é importante que as ideias que não tenham sido desenvolvidas por vocês, pesquisadores, sejam devidamente citadas. Então, isso é uma questão também importante. Nem tentar burlar o sistema, né? Algumas pessoas encomendam pesquisas para outros pesquisadores, pagam por isso. Isso não é ético, né? E na verdade, o pesquisador ele perde uma oportunidade bastante interessante dele próprio conduzir as suas pesquisas. Então, lá no meu material tem uma lista aí de questões a serem evitadas nessa fase da pesquisa. Né? E aí, como dicas finais, né, isso aí é resultado aí de experiências vividas, né, pelos pesquisadores mais velhos e mais experientes que vocês, coisas que parecem simples, né, mas ao final faz toda a diferença no processo de organização das buscas feitas na literatura. Então, para a busca feita, lê o título e o resumo do trabalho, não adianta que não vai dar tempo de ler tudo. Então, ler o título e ler o resumo é um passo bastante importante para se fazer aqueles filtros. Então, de 100 resultados, isso cai para 20, cai para 15, de acordo com o grau de aderência do trabalho com a pesquisa de vocês. E aí, fazer o download apenas daqueles considerados importantes. Também, se der fazer o download de tudo, querer ler tudo, não dá tempo, né? Vai ser contraprodutivo. Organizar os downloads em uma pasta e separar os mais importantes, isso aqui é opcional, né? Mas por exemplo, eu divido, né? Então, uma pasta dos considerados muito importantes é diferente dos artigos considerados de importância relativa. Então, eu faço essa separação, mas o critério de separação por pastas é critério de cada um de vocês. O importante é isso aqui, ó, renomear os arquivos dos mais importantes. Então, por que o padrão do nome do arquivo, que é uma coisa que parece tão pouco relevante, é importante ser considerado aqui? Vamos supor que vocês hoje tenham feito uma busca lá na base da CAPES ou na base da Cielo, tenham encontrado um arquivo, um trabalho importantíssimo para vocês e queiram baixar. Às vezes o nome desses arquivos, né, geralmente vem em .pdf, é um nome aleatório. Então vem um conjunto de letras, números, que não faz o menor sentido, não representam, não dão representatividade para o conteúdo daquele trabalho. E aí o que eu sugiro aqui é que esses arquivos, ao invés de um conjunto de números e letras, né, aleatórios, seja dado aí um resumo aí do título, separado do nome do primeiro autor e separado pelo ano de publicação. E aí, daqui a 2 dias, daqui a 5 dias, quando vocês quiserem recuperar aquele arquivo, esse arquivo está com o nome, né, que seja mais fácil a sua busca, né, no momento em que aquele trabalho ele vai ser recuperado, ele vai ser utilizado de fato na escrita lá na frente, né, na escrita do projeto.
Esse aqui é um número que não é uma regra, mas um projeto de trabalho de fim de curso, ou um projeto de pós-lato sensu, ele tem esse número aqui, né, 5 a 10 referências. Pode ter 15, pode ter 20, né? Só não pode ter muito mais do que isso, que aí começa a entrar assim, num tipo de pesquisa diferente da pesquisa de vocês. Mas pensem no número mínimo aqui que fique dentro desse intervalo aqui, tá? E por último, né, essas referências deverão ser apresentadas no capítulo do método utilizado, né, para a solução do problema de pesquisa. Então, o método, ela precisa ser abordar também a maneira pelo qual vocês buscaram na internet esses trabalhos. Tá ok? Então, com isso a gente finaliza aí a apresentação da aula 2.